Sejam bem-vindos a mais um podcast CASC. Hoje nós estamos aqui para promover um podcast voltado para o Novembro Azul. E eu estou recebendo aqui o Dr. Tácito Bessa, eu ia falar peça, né? Tácito Bessa, para a gente ter um bate-papo muito bacana sobre prevenção da nossa saúde, a saúde masculina, né? Quando eu digo nossa saúde. E o Novembro Azul, Tácito, acho que você, melhor do que eu, médico, né, sabe muito bem que todos os segmentos promovem campanhas de prevenção à saúde. Sim. E aí existe uma barreira grande quando a gente fala de prevenção de saúde masculina. Qual é a primeira coisa que vem na mente do homem quando a gente fala de saúde? É o exame da próstata, o famoso exame do toque. Sim. Acaba gerando aquela barreira, porque existe, óbvio, né, um preconceito. E aí eu estava estudando algumas coisas e eu me choquei, realmente, essa é a palavra. Eu fiquei espantado com o índice de morte que a gente tem com o câncer. Sim. Óbvio que a gente não pode ignorar. Mas o meu espanto foi com a morte com problemas cardíacos relacionados ao coração. Sim. Que é absurdamente muito maior. Tácito, você manda, você fala. Vamos lá, Carlos. Obrigado pelo convite, mas por favor, prazer para mim estar aqui, falar desse assunto. Obrigado pela oportunidade. É muito importante a gente destacar, né, esses meses aí onde a gente tem as cores para destacar algum quadro de saúde específico que merece uma atenção, como tem em outubro rosa, voltado para a saúde feminina, especificamente para o câncer de mama, a prevenção do câncer de mama. O Novembro Azul foi criado em cima dessa ideia de fazer uma campanha também voltada para a prevenção do câncer de próstata. Mas é muito importante, e eu acho que você falou muito bem no começo aí, de ser um mês de campanha para a saúde masculina, né? Assim como em outubro a gente fala da saúde feminina. E não falar somente da doença. Obviamente são destaques, né? Tanto câncer de mama quanto câncer de próstata nessas duas campanhas aí, justamente porque são doenças que podem ser preveníveis. Mas assim como eu falei no mês passado, eu falo agora, e é uma coisa que eu aproveito essa oportunidade para a gente falar, que a saúde do homem ela vai muito além só da questão do câncer de próstata, né? E como você bem disse, as doenças cardiovasculares elas são as doenças que mais matam no mundo em qualquer segmento, e ela não tem preconceito. É qualquer sexo, gênero, idade, são as doenças que mais matam no mundo. Então é muito importante a gente usar esse mês de prevenção, onde realmente os holofotes estão todos voltados para a saúde masculina, para a gente falar da importância de fazer a prevenção de doença cardiovascular também no homem, que é muito mais relevante, não que não seja relevante o câncer de próstata, mas é muito mais relevante em termos de saúde. Esse ponto que tu falou da relevância do câncer, né? Então assim, a gente tem que deixar claro que o homem tem que deixar o preconceito de lado para fazer o exame. Mas olhando números, né, friamente números, eu fiquei assustado porque a expectativa mais ou menos é em torno de 15 a 18 mil mortes por câncer. Só que do ano passado, os dados sugerem 360 mil mortes, cara. Por doença cardiovascular. Por doença cardiovascular. É muito... É absurdo. Quando a gente olha para o câncer no homem, né, o câncer de próstata ele é sim o mais prevalente e ele é o que tem maior índice de mortalidade comparando pelo número absoluto. O câncer de próstata ele não é um câncer tão agressivo, inclusive hoje em dia se discute muito a necessidade de um rastreio como é feito, existe uma discussão dentro da urologia, na parte da oncologia também, sobre a necessidade dessa campanha, de realmente fazer aí o exame da próstata anual. Existem duas vertentes, ainda se postula e as diretrizes e as grandes sociedades elas ainda são a favor da avaliação, né? No caso do câncer de próstata com o exame do toque, com a avaliação também do exame de sangue. Hoje a gente tem ali um marcador chamado PSA, que é um antígeno específico da próstata que pode ser acompanhado e aí caso ele esteja alterado aí que vai ser feito as outras intervenções, umas investigações um pouquinho mais complexas. Mas o câncer de próstata é o principal, depois vem o câncer de pulmão e depois os cânceres gastrointestinais. Se a gente somar todos os cânceres que mais matam o homem, então próstata, pulmão, gastrointestinal, estômago, esôfago e intestino, tudo isso somado é 2 vezes menor do que a morte por doença cardiovascular em homens. Então isso a gente está falando só de homem, né? Então eu junto que todos os cânceres, que são doenças muito fatais, mas elas ainda são mais do que 2 vezes menor do que a doença cardiovascular. Se a gente pegar só o câncer de próstata e pegar só o infarto,
Quando eu falo de morte por doença cardiovascular, eu não estou falando só de infarto. Entra aqui o AVC, entra insuficiência cardíaca, entra as causas arrítmicas, né, as arritmias. Se a gente pegar só um infarto, que é dentro das doenças cardiovasculares o que mais mata, representa aí quase 60% das mortes por doença cardiovascular, só o infarto ele mata 3 vezes mais do que o câncer de próstata. Então, é muito relevante. E a gente não para um mês só para falar disso, né? Existe o setembro, em setembro tem o Setembro Vermelho, que fala da prevenção para as doenças cardiovasculares, mas de longe ele tem uma relevância, em termos de mídia pelo menos, muito menor. Ele fica apagado, porque quando falou em Setembro Vermelho, mas Setembro Vermelho, na minha mente sempre vem o quê? O Setembro Amarelo. Amarelo, que é a prevenção Outubro de morte Rosa, por suicídio, exatamente. E também por Novembro Azul. Setembro Vermelho... Exato. Confesso que é a primeira vez que eu vi essa expressão voltada para o tratamento doença do coração, né? Exato. Em setembro tem o dia, não vou saber precisar exatamente, se eu não me engano, é no dia 28 de setembro, que é o dia do coração, tá? E aí, por ter o dia do coração, que foi definido isso por OMS, um dia para falar da saúde do coração, então setembro acabou virando o Setembro Vermelho, um mês de falar da prevenção das doenças cardiovasculares. Mas é isso, ele está apagado ali, porque tem o Setembro Amarelo, que já é bem mais difundido, depois vem o Outubro Rosa, que já é super difundido, e o Novembro Azul. É super legal essas campanhas, são super interessantes, a gente tem que realmente trazer à tona e merece todo o destaque que tem, porque elas realmente ajudam a falar um pouquinho de saúde para esse público específico. E você comentou de uma coisa muito importante. O homem ele tem tabu em muita coisa. Né? Verdade. Em muita coisa. Então, quando a gente fala do câncer de próstata, a primeira coisa que pensa é no exame de toque, tem receio pela masculinidade, não quer passar pelo exame de toque, tem todo um tabu. A gente sabe que tem brincadeiras em grupo de homem. Então, tudo isso acaba afastando o homem do cuidado. Mas não só na questão do câncer. O homem, por si só, ele procura menos atendimento médico. Ele procura menos avaliação de saúde. Por muitas vezes o homem espera e posterga muito a avaliação, mesmo quando tem sintoma, mesmo quando está sentindo alguma coisa. Espera, tolera, né, vai deixando passar, acha que não é nada de importante. E muitas vezes, pelo menos assim, se eu vejo no meu consultório e é uma coisa que conversando com outros colegas é uma realidade também de outros consultórios, o homem geralmente ele vem trazido pela mulher. Bem então isso. Quando o homem é casado... Porque a mulher já tem uma cultura muito maior de se cuidar, de procurar médico, de fazer uma prevenção, que vem até da questão ginecológica, do acompanhamento que é mais próximo. E aí, geralmente, ela leva o marido. Ela passa, faz uma avaliação, tá tudo certo, leva o marido depois. Ou o marido já vem queixando de alguma coisa, ou ela já está preocupada com o marido e ela traz o marido arrastado. Muitas vezes ele vem contra a vontade... E aí, às vezes, a gente acaba descobrindo alguma coisa ali que é relevante, que a gente precisaria cuidar. Quando a gente começou toda essa questão de organizar a campanha do Novembro Azul, aqui a CASC, né, a gente deu um foco muito forte, porque é uma campanha, olha só, voltada para o homem, mas que tem a menor adesão de todas as campanhas que a gente faz. Sim. Então, assim, comparados ao ano passado com esse ano, a gente já teve um aumento aqui na nossa região, né, que é Joinville, Garovo e Itapuá, um aumento considerável de participação. Pequeno ainda, certo? E aí o que ocorre? Eu vejo assim no meu dia a dia, Tasto, o advogado que às vezes ele está esgotado, muito trabalho, prazo, tudo mais. E aí ele vai desafogar onde? Eu falo por mim porque eu já fiz várias vezes. Uma semana extremamente difícil, muito complicada, muito trabalho, e ele vai para casa. Ele vai pegar um charuto, vai pegar o cachimbo, o cigarro, e ele vai pegar uma bebida. Exato. Ele vai ter a válvula de escape daquela semana dele, muito pesada, nesse sentido. Várias vezes eu chego em casa, vou abrir um vinho, vou fumar um charuto para relaxar. Qual o impacto desse escape, tabagismo, álcool, para uma profissão que é a advocacia tão estressante? É assim... É enorme, é enorme. O cigarro é um dos principais fatores de risco para as principais doenças que levam ao aumento de mortalidade. O cigarro aumenta o risco de alguns tipos de câncer. Praticamente quase todos os tipos de câncer eles têm relação direta com o cigarro. Talvez um dos que não tem é o câncer de cólon, né, câncer de intestino grosso, onde não existe uma relação direta de aumento do risco, mas qualquer outro câncer que você pensar, o cigarro está entre os fatores de risco. Então a gente está falando aqui de Novembro Azul, câncer de próstata,
também entra ali Olha o cigarro como um dos fatores de risco. E para o sistema cardiovascular também é um dos principais fatores de risco, né? Eu tenho a nicotina, que ela aumenta a sobrecarga sobre o coração, então eu tenho elevação de frequência cardíaca, eu tenho elevação de pressão, eu tenho lesão direta tanto da nicotina quanto dos compostos de combustão que estão presentes, seja no cigarro comum, seja no charuto, como você comentou, cachimbo, entre outros. Toda vez que eu tenho a combustão ali do tabaco, eu tenho produção de produtos tanto cancerígenos quanto produtos que são agressivos para o meu vaso. Então eu tenho lesão das minhas artérias, e isso vai levando à formação de placa, que é o que vai culminar no infarto lá na frente. O álcool também. É importante a gente falar do álcool porque o cigarro já é muito bem difundido, né? Todo mundo já tem essa noção de que cigarro faz mal, mas o álcool ele fica meio velado. Principalmente quando a gente pensa, existe, todo mundo sabe de um problema quando a pessoa tem um problema com álcool, os problemas da embriaguez, né, e tudo mais que pode causar os efeitos do álcool, mas no longo prazo nunca se discutiu muito a questão do álcool, só aquele paciente que às vezes tem um etilismo importante, que aí a gente pensa já logo na cirrose hepática por álcool, né, casos extremos, mas o álcool ele é um fator de risco que aumenta risco cardiovascular e ele entrou recentemente também como um fator carcinogênico no mesmo patamar do cigarro. Óbvio que o cigarro tem uma potência maior, mas ele também é um carcinogênico. Então assim, a gente falou de duas coisas aqui, né? Tabagismo e etilismo, que aumentam risco cardiovascular. É um fator para a doença que mais mata no mundo e para a segunda doença que mais mata, que são os cânceres. Né? Mas cara, é a válvula de escape. Sim. Tu tá entendendo? De uma semana agitada. E a gente não percebe que às vezes trocar aquilo ali por uma atividade física... Perfeito. Vai ser fundamental para a nossa saúde. A gente precisa, na verdade, buscar válvulas mais saudáveis. Então, as válvulas de escape, normalmente, quando a gente está muito estressado, são para algum lado que não é saudável. Seja o álcool, o tabagismo, como você comentou, mas às vezes também vai para a comida. Né? Então, chega um dia muito estressante, muito cansativo, o nosso cérebro ele vai sempre buscar conforto. O doce. E aí vai no doce, vai, né, no alimento mais calórico, num fast food, numa fritura. Por quê? Gordura e açúcar em excesso vão liberar uma maior quantidade de serotonina e de dopamina. Então isso é conforto para um cérebro que está em desconforto. A mesma coisa, a nicotina ela também tem esse efeito de... Inicialmente, ela causa uma redução do nível de estresse, porque ela vai acabar elevando um pouco o nível de serotonina também, mas é transitório. E o álcool tem efeito depressor no sistema nervoso central, então realmente ele relaxa, mas também tem efeito deletério. É complicado. Eu participo de alguns grupos de futebol, assim, então vejo meus colegas, daí eu falo assim dos advogados, né? Uhum. Que eles costumam jogar uma bolinha na quarta, uma bolinha no sábado. Uhum. E aí, por se exercitarem dessa forma, eles acham que eles já estão imunes a doença ou problemas. Uhum. Qual o risco que esse pessoal corre? Bom, primeiro, é importante a gente destacar que qualquer nível de atividade física é melhor do que nenhum. Então, esse indivíduo ele tem pelo menos um benefício de estar fazendo algum tipo de atividade, mesmo que em quantidade pequena. Já é melhor do que se ele estivesse completamente sedentário, sentado no sofá assistindo TV. O sedentarismo né? pega a gente. Sedentarismo, hoje falam, né? Tem uma expressão que fala que o sentar é o novo fumar. Não chega a ser nessa nível de magnitude, mas a gente sabe hoje que o sedentarismo ele tem um impacto muito grande. Mas quando a gente pega um indivíduo que faz atividade física em pouca quantidade e em alta intensidade, isso pode ser problema em algumas situações. Primeiro que, vamos combinar assim, o futebol, também joguei futebol por muito tempo, parei recentemente por conta de lesões, mas você nem sempre tem uma intensidade alta o tempo todo, né? Normalmente existe aquela coisa de na pelada você acaba trocando, não joga o tempo todo, então de 1 hora e meia de pelada você acaba jogando o quê? 30, 40 minutos? Uhum. Né? Tem sempre aquele momento que você não está correndo sempre atrás da bola e a gente sabe que a pelada costuma depois ter sempre a resenha, né? Então a resenha vem de novo o álcool. A resenha é sempre importante, não tem como tirar, né? Resenha tem que tentar uma resenha mais saudável, né? E aí tu falou tudo, porque um futebolzinho sem a resenha, sem o churrasquinho, sem a cerveja... Perde sentido, né? Perde sentido. Perde sentido. Mas tem um risco. Tem um risco. Porque geralmente vai o quê? Vai pro álcool, vai para o petisco que está normalmente relacionado. Geralmente depois de um futebol é o quê? É uma cerveja, né? Que está cansada, calor. Então é uma bebida mais refrescante. Aí geralmente vai junto um petisco, que é normalmente uma fritura, um alimento mais calórico, mais gorduroso. Então eu estou acumulando aqui provavelmente vários fatores de risco. Então eu faço minha peladinha 2 vezes na semana e eu acho que está suficiente. E muitas vezes eu estou só me enganando
e não estou adquirindo todo o benefício da atividade física. Para a gente ter um benefício máximo da atividade física, quanto mais melhor. Tá? Então, exercício físico talvez seja uma das poucas coisas que quanto mais melhor, pensando em saúde do coração. É óbvio que, se a gente pensar em saúde osteomuscular, dependendo da intensidade, do volume de exercício, eu posso ter sobrecarga para sistema osteomuscular, posso ter aumento de lesão, né, ligamentar, articular, os ortopedistas sabem disso muito bem. Mas pensando em saúde cardiovascular e também para redução de câncer, não existe um nível máximo de atividade física que seja... exista um teto que a partir dali seja risco. Não, a gente tem que, obviamente, controlar isso. Mas para a gente adquirir já uma quantidade significativa de benefício cardiovascular, seriam 150 minutos de exercício aeróbico na semana e 2 treinos de força. Então, esse exercício aeróbico ele pode ser o futebol, por exemplo, ele pode ser uma caminhada, natação, qualquer exercício onde eu tenha um movimento contínuo e repetitivo por um certo tempo. Pelo menos 150 minutos, que seria aí 1h30 na semana. Pode ser dividido 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, pode ser até vezes ser feito de uma vez. O benefício da constância ele é maior. Então, quanto mais vezes eu faço, mais benefício eu tenho. Tanto em melhora de condicionamento físico, quanto em saúde. E 2 treininhos de força. Seja musculação, crossfit, exercício próprio peso do corpo, enfim. E olha só que interessante, né? Já vou dar um recadinho para vocês. Não tem nem desculpa para a gente não fazer uma atividade física, porque a CASC, além de promover todas essas campanhas voltadas para a saúde, ela também tem vários parceiros e parcerias feitas para o físico. A gente tem o El Hub, por exemplo, o antigo Airbnb. Então, o advogado ele pode baixar, pode utilizar e se exercitar em qualquer academia perto da sua casa, está em viagem, faz a mesma coisa. Além disso, a gente tem um projeto muito bacana com a FR Running de corrida e caminhada. E o projeto Corrida e Caminhada, assim, tá lá no sedentarismo, não consegue ainda ter aquele ritmo de corrida, vai para caminhada, certo? E, novamente, eu vou voltar na nossa rotina, como advogado, dia a dia, prazo para lá, prazo para cá, poxa, estresse, audiência, sustentação oral, aquilo tal, impacta isso no nosso sono. Eu falo por mim que, às vezes, eu vou ter um prazo, vou ter um julgamento, algo, e aquela noite eu acordo 2, 3 vezes. Qual é o impacto também de uma noite mal dormida, a falta do sono? Enorme. O sono é um pilar importantíssimo da saúde. Então, assim, o estresse como um todo, né, pensando em estresse emocional aqui, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de cobranças, ele eleva e faz com que os nossos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, permaneça mais alto, seja durante períodos de estresse, mas que ele permaneça alto por muito tempo. O cortisol ele é um hormônio de estresse que ele é bom para algumas situações específicas, mas não é bom que ele fique alto o tempo todo. Além do cortisol, libera mais adrenalina e noradrenalina. Esses 3 hormônios vão fazer o quê? Faz com que a minha pressão suba, faz com que minha frequência cardíaca suba, faz com que meus vasos fiquem mais rígidos. Isso no longo prazo vai levar a remodelamento desses vasos, predispõe à hipertensão, por exemplo, e vai lesar os mesmos vasos, levando ali a formação de placas que vão ser o que vai culminar depois no infarto, no AVC. Quando eu falo do sono, o sono é um pilar extremamente importante da saúde e é uma coisa que muitas vezes é negligenciada. Quando a gente está com uma ansiedade disfuncional, com alto nível de estresse, isso vai impactar no sono e aí acontece isso que a gente chama de insônia de manutenção. Até consegue pegar no sono, às vezes vai demorar também, mas até consegue, mas acorda várias vezes, porque o cérebro ainda está ligado. Se eu não descanso adequadamente, primeiro que eu perco todos os benefícios que o sono traz. O nosso sono ele é dividido em 3 fases. Ele tem um sono leve, um sono profundo e um sono REM. O sono leve, ele compõe a maior parte do sono, mas as fases mais importantes são o sono profundo e o sono REM. É onde a gente consolida as memórias, é onde a gente faz todo o processo cognitivo, a gente consolida raciocínios e também onde tem liberação de hormônios que são positivos para o nosso corpo. Além de recuperação muscular e recuperação do corpo. E a regulação de hormônios. Então esse cortisol, se durante o sono eu não tenho uma regulação adequada, durante o sono o cortisol cai. Então se eu fico acordando várias vezes, eu fico com esse cortisol mais alto. Minha adrenalina também mais alta. Então isso vai impactar na sua saúde cardiovascular e mais. Isso impacta em cognição, então no dia seguinte seu raciocínio fica pior. As suas memórias, irritabilidade maior no dia seguinte, estão falando especificamente do advogado, né? Vocês lidam com pressão o tempo todo, então vão ter situações onde você vai ter que ter um raciocínio rápido, vai ter que ter um controle emocional um pouco maior. E falando em termos de saúde também, isso vai predispor que no dia seguinte você procure alimentos mais calóricos, porque seu cérebro está em desconforto, suas escolhas alimentares vão ser piores, isso vai construindo um hábito de saúde ruim.
No final do dia, somada todo aquele cansaço, volta no que a gente falou. Você vai ter ainda mais vontade de ir para o escape, que não é um escape saudável. Então, o sono que não é devidamente cuidado, que não é devidamente descansado, ele vai impactar muito em saúde. Aumenta muito o risco cardiovascular e mais. Tem uma ligação direta entre insônia e demência, Alzheimer, entre outras causas de demência. Então, o sono é extremamente importante. Uma noite de sono bem dormida, ela protege também que você possa ter demência lá no futuro. Que essa informação aí é forte. Cara. Mas aí a gente vai voltar, né? Sempre para a nossa profissão. Cara, como conciliar, né, o sono, como conciliar a alimentação, esse exercício numa rotina maluca. Louca, né? É difícil. E aí entra o que a gente precisa, na verdade, definir prioridades. Eu acho que uma das formas de conseguir organizar a vida é justamente a definição e a deposição das prioridades. O que é prioridade na tua vida? E aí tentar organizar isso. A saúde tem que ser prioridade. Ela tem que estar entre as prioridades. Porque não adianta. Se a gente leva tudo isso de forma errada, né, todo um tempo de vida, eu falo que o infarto que acontece aos 50, aos 60, ele começou aos 30, ele começou aos 20, porque começou quando os hábitos começaram a ficar ruins, a alimentação começou a desandar, o sedentarismo e os vícios, tabagismo e etilismo. Isso não acontece de uma hora para outra, isso vai acumulando. Chegou aos 50, 60, infartou, não tinha nada, não sentia nada, infartou, era saudável, infartou. Não, ele tinha uma coisa que estava escondida e foi sendo acumulada ao longo da vida. Então, colocar como prioridade os hábitos saudáveis e tentar encaixar isso na rotina é extremamente importante. Quando se faz atividade física regular e se faz o que a gente chama de higiene do sono, esse sono vai ser mais positivo. Então, a atividade física, além de todos os benefícios que a gente comentou, então, melhora metabólica, obviamente também ajuda no controle do peso, né, e melhora para a saúde do coração, também vai ajudar a melhorar a qualidade do teu sono. E fazer o que a gente chama de higiene do sono. Então, evitar de ficar trabalhando até muito tarde, evitar de ficar com tela até muito tarde, respeitar um intervalo entre sua última atividade intensa para o teu cérebro e a hora de dormir, de pelo menos 2 a 3 horas. Isso vai ajudar desligar, né? Exatamente. A gente fala vai que ajudar é com que o seu cérebro né? comece a desligar e se preparar para a hora de dormir. Tu falou uma coisa bem interessante, né? Poxa, o infarto que ocorreu lá com 50, ele não começou lá, ele começou antes. Mas assim, ó, jogando pelada, indo lá, indo aqui, fazendo uma atividade cá, outra lá, eu notei também que às vezes a gente começa a ouvir situações assim, o pessoal estava jogando uma bolinha lá, o cara deu um estalo e caiu. Há uns 2 meses, um amigo meu estava fazendo trilha. Ele disse que ele só falou, ai! E foi fulminante, um ataque fulminante. E são pessoas novas, 40 anos, 38 anos. Tem um amigo que ele teve aí um problema cardíaco com 30 anos. Sim. Cara, e como a gente falou, né? A gente negligencia muito esse cuidado. Sim. Como fazer uma prevenção para uma doença que, eu digo que ela é silenciosa, porque ela não dá nenhum sinal ou ela dá um sinal? Como identificar isso? Isso é um ponto extremamente importante. Eu falo isso para os meus pacientes, que eu luto diariamente contra um inimigo invisível. Porque as doenças cardiovasculares, elas, na maioria das vezes, elas são assintomáticas. E aí está o grande problema. Por isso que ela ainda é a doença que mais mata no mundo. Não deveria ser. Quando a gente fala, né, a gente comentou lá no começo do câncer e falou da doença cardiovascular, as doenças cardiovasculares que mais matam, o infarto, o AVC, a gente sabe como prevenir, a gente sabe como tratar. Todas essas doenças, para elas existe prevenção e quando já estão instaladas as alterações que levam ao aumento de risco cardiovascular, existe tratamento. Então, o que mais aumenta o risco cardiovascular, que mais eleva a chance de um infarto, de um AVC, é a hipertensão, pressão alta. Depois é a alteração no colesterol, a dislipidemia e o diabetes. Esses são os 3 principais. Para tudo isso, a gente sabe como prevenir, a gente sabe como tratar, sabe como controlar. E ainda assim, é a doença que continua matando e é a doença que mais mata no mundo. E isso assim, é totalmente contraintuitivo. Quando a gente pensa em câncer, a gente sabe como prevenir alguns deles, mas boa parte dos cânceres tem um componente genético, tem alguns fatores de risco que a gente ainda desconhece. E muitos deles, infelizmente, ainda não tem um tratamento curativo, né? Hoje avançou muito, mas nem sempre tem. Então, é uma doença realmente que é difícil de reverter, de evitar e de tratar na maioria das vezes. As doenças cardiovasculares, não. Qual que é o grande problema? Não gera nenhum sintoma. Então,
a pressão alta não gera sintomas, o colesterol alto não gera sintomas, o diabetes não gera sintomas, até levar a alguma alteração que já pode ser irreversível. Então, até o primeiro sintoma de qualquer uma dessas doenças pode ser um infarto, pode ser um AVC. No caso do diabetes, pode ser também uma lesão no rim, pode ser já uma alteração na visão. Então, esse é o grande problema. Como que a gente consegue, então, evitar isso? É justamente fazendo a prevenção. Primeiro é adotando hábitos saudáveis, que todo mundo sabe, né? Uma alimentação mais equilibrada, evitar alto consumo de alimentos processados, excesso de sódio, gorduras e frituras, açúcar em excesso. Segundo, sendo ativo, fazendo atividade física regular. Basta aquelas 150 minutos que eu falei do exercício aeróbico, 2 treininhos de força. Dormindo bem, controlando o estresse e evitando os tóxicos, álcool e cigarro principalmente. Cara, é simples, pode parecer mais complexo do que é, mas não é tão complexo, não precisa de tanta coisa, é simples. Adotando tudo isso, eu reduzo muito o meu risco cardiovascular. Eu consigo zerar? Infelizmente não. Existe componente genético associado, existem os casos onde eu tenho já um histórico familiar, mas para isso também existe acompanhamento, existe prevenção. Então, eu começando um acompanhamento mais precoce, eu fazendo esse acompanhamento de forma adequada ao longo da vida, eu reduzo muito a chance de ter um evento. Pode não parecer, tá? Para quem não me conhece bem, mas o Tássio já conhece um pouquinho. Sou um cara muito ativo. Sim. Muito ativo. Acordo ali 5 horas para fazer minhas atividades, às vezes vou à noite também, jogo um futebol e tal. E no meio disso tudo, a gente acaba participando de várias competições. Eu participei aí, até de campeonato de crossfit a nível nacional, já participei. Não parece, mas eu participei. E aí, para campeonato, a gente observa uma questão. Eu até brinco com alguns amigos. Tu tem que parar de tomar fitoterápico. Eu uso essa expressão para não dizer assim, para de tomar bomba. Sim. E aí, qual é o risco da bomba, do anabolizante, para gente que busca também uma alta performance, busca estética ou busca também, sei lá, extravasar, sair? Que risco que isso traz para a gente? Entra um pouquinho no que você também já tinha comentado, de a gente estar vendo eventos em pacientes e indivíduos mais jovens. Esse é um dos fatores de risco. Aquilo que outros, né, o aumento do sedentarismo, o aumento da obesidade, o aumento de estresse e consumo de tóxicos. E aí entra aqui o anabolizante. O anabolizante, infelizmente, ele se tornou uma verdadeira epidemia. Eu diria talvez uma pandemia, mas eu não tenho números exatos a nível mundial. Mas pelo menos a nível de Brasil, a nível regional e pessoas que eu conheço e, né, estão sempre no meio, existe um número alarmante de pessoas usando anabolizante. Antigamente era uma coisa que era muito restrita nas academias e aí estava muito ligada ao halterofilismo, ao fisiculturismo. Ainda esse público existe, esse público ainda usa bastante esteroide anabolizante, até falando do fisiculturismo, quando eu estou falando de nível profissional, é uma coisa que acaba sendo, de certa forma, exigida, né, para atingir os resultados. Mas hoje ele se espalhou no meio não só do esporte, no esporte também bastante, né? Então hoje para atingir uma certa performance que eu quero, eu não consigo sem. Obviamente que se você usar, vai melhorar a performance, ele tem esse efeito. Então qualquer pessoa que começou a usar, ou que não usava e usou, vai ver diferença entre o antes e o depois. Porque realmente dá um efeito muito importante. E aí tem também o fim estético, né? Então muita gente usa buscando fins estéticos. E hoje começou-se a abranger, inclusive, outras áreas, não só pessoas que estão ligadas aí buscando só melhora de performance. A gente vê, né, a gente conversou aqui de várias coisas, você falou bastante, né, do dia a dia estressante do advogado, do alto nível de estresse, e aí uma queixa que é muito comum para mim em consultório é cansaço. Cansado, sem energia, sem ânimo, e é multifatorial esse cansaço, entra tudo que a gente falou. Mas aí cai às vezes na mão de uma pessoa um pouco mal intencionada, ou às vezes ouve o colega e fala, não, isso aí é porque sua testosterona está baixa. Você está cansado assim porque sua testosterona está baixa. Você precisa, e obviamente se você começar a tomar, você vai sentir melhora porque a sua testosterona vai subir, e aí realmente vai ter um efeito positivo em melhora de força, desempenho, porém, isso não vem de graça. O custo é muito alto. Eu ia chegar nesse ponto do cansaço, né? Porque usa porque a tua recuperação vai ser melhor e tal, nos exercícios que você faz. Vai participar de um campeonato de jiu-jitsu, vai participar de um torneio de futebol, 3, 4 jogos num dia só. Então, você vai utilizar para
se recuperar de uma forma melhor. E aí eu ia chegar no ponto que eu conheço vários amigos da minha profissão, né, da advocacia, com esse cansaço mental. Certo? Poxa, a gente costuma brincar, fazer aquela comparação. Vamos bater uma laje final de semana, sábado e domingo. Pô, tu vai trabalhar lá, vai chegar em casa, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, vai jantar. No outro dia tu tá 0 bala. Sim. Vai lá ajudar um amigo, né? Antigamente fazia muito aqueles mutirão, de novo na laje. E a nossa profissão, a advocacia, não tem essa questão física. Mas o esgotamento mental é muito alto. E aí, às vezes, o pessoal fala assim, eu apliquei um texto, apliquei algo assim, para me dar um ânimo, um upzinho. E aí a gente vai chegar nesse ponto. Como que isso está influenciando o nosso coração? É aí que está o grande problema, né? O mesmo efeito que a testosterona... Primeira coisa, o mesmo efeito que a testosterona tem no músculo esquelético, né, de aumentar o músculo, de ficar mais forte, isso também acontece com o músculo do coração. Então, ele também é um músculo, ele também tem receptor para testosterona e também vai fazer com que esse músculo aumente. Diferente do músculo do braço, do bíceps, que é bom ele ficar maior e mais forte, para o coração não. Então, esse coração eu aumento o tamanho, eu aumento a musculatura dele, só que eu não aumento de forma proporcional os vasos que levam sangue para o coração. Então, é como se eu tivesse um campo de futebol, de repente eu duplico esse campo de futebol, mas meu sistema de irrigação é o mesmo que eu tinha para o campo anterior. Eu vou dar conta de levar água e irrigar o campo inteiro? Não, vai ter parte que não vai receber sangue adequadamente. É aí que começa a ter as isquemias, que é a falta de sangue, que é o infarto. Um dos pontos. Posso ter às vezes pequenos infartos, isso leva à formação de cicatriz. E também pelo crescimento do coração eu tenho um desarranjo do sistema elétrico do coração. Tanto a cicatriz quanto esse desarranjo elétrico predispõe à arritmia, que pode ser uma arritmia que pode ser fatal. Além disso, a testosterona ela tem um efeito de aumentar a pressão arterial, tanto por enrijecer os vasos, que também tem músculo, também vão sofrer ação da testosterona, então esses vasos vão ficar mais duros, a pressão se eleva, quanto por aumentar a viscosidade sanguínea. Então eu tenho um estímulo para o aumento de produção de célula do sangue, eu tenho uma viscosidade maior, maior pressão sobre os vasos. E esse aumento de viscosidade favorece a formação de coágulos. O sangue fica mais grosso literalmente. E se o sangue está mais grosso, ele passa mais devagar pelo vaso, aumenta a chance de coágulo. Coágulo que pode ser no coração, pode ser um dos tipos de infarto. A gente vê bastante infarto em paciente, em usuário de esteroide anabolizante por trombos. Na cabeça, AVC. E ele também tem um efeito na parte metabólica. Então, a testosterona ela eleva o LDL, que é o colesterol ruim, e abaixa o HDL, que é o colesterol bom. E aí, o ruim é o que forma a placa, por isso que ele é chamado de ruim. Então, predispõe a formação maior de placas de gordura nos vasos, de forma mais precoce e de forma mais acelerada. Essa placa pode ou obstruir completamente o vaso, ou se romper, e aí obstruindo, levando ao infarto. Então, a testosterona ela aumenta muito o risco cardiovascular, sem contar no efeito tóxico direto sobre o músculo. A gente vê que esse músculo perde um pouco do padrão de relaxamento dele, esse coração está mais forte, está mais duro, então não cabe sangue adequadamente, pode evoluir no futuro para uma insuficiência cardíaca. Então aumenta de forma muito significativa o risco cardiovascular. E isso que nós estamos falando assim, da testo, que teoricamente, dos hormônios ali vamos supor, menos lesivo. Tem coisa pior. O grande problema é que hoje em dia existem diversas formulações de testosterona, né? Então a gente está falando de testosterona no geral, mas existem formulações diferentes, existem ésteres diferentes, né? A testosterona ela é um éster. Então eu tenho um éster que tem uma ação de ação mais curta, outros de ação mais longa, alguns que são mais ou menos potentes. Geralmente, e aí é quando eu falo de indivíduos que usam em doses maiores, sei lá, o fisiculturista, o atleta que quer um corpo melhor, costuma combinar, né? Então misturar mais de um tipo de testosterona, mais de um tipo de anabolizante, o risco vai só aumentando. Isso, aumentando. Né? Quando a gente fala, é importante destacar isso, e aí às vezes o discurso contrário vem nesse sentido, quando a gente tem um indivíduo que tem realmente o diagnóstico de deficiência androgênica, então tem realmente um diagnóstico de deficiência de produção de testosterona comprovada, tanto por sintomas quanto por valores, dosagens repetidas de testosterona total e livre, a reposição de testosterona ela está indicada e ela tem benefício. Mostrou-se que não aumenta risco cardiovascular nesse sentido, mas ainda assim tem alguns outros efeitos colaterais que precisam ser manejados. Mas quando eu estou falando de reposição, é eu tirar de um nível baixo e trazer para um nível normal. O que a gente vê por aí hoje não é reposição, é sempre suplementação. São níveis extremamente altos, são testosteronas que estão sempre acima de 800, 1000, às vezes até valores ainda maior. O normal, em média, vai ser entre 200 e 800. Vai variar de laboratório para laboratório, mas vai estar mais ou menos aí.
Quando eu estou falando de colocar a testosterona acima de 800, acima de 1000, nunca é reposição. E aí, quanto maior a dose, maior o risco. Assim como, por exemplo, é com cigarro, é com álcool. Com tudo, né? Essa campanha, ela me chamou muito a atenção porque, assim, como nós, da nossa profissão, como homens, né? O que a gente pode fazer para cuidar do nosso coração de uma forma a evitar? Com quantos anos? Que exames? Porque eu falei para ti, ela é muito silenciosa. Sim. Como detectar? Qual é o momento exato de eu fazer? A campanha do exame da próstata, eles falam, né? Do exame da próstata ali com uns 40 anos e tal. Um exame cardíaco tem um momento certo, específico, uma idade? Como? Tem. Bom, primeira coisa, eu acho que pelo menos uma vez na vida, qualquer pessoa precisa fazer a avaliação. Quando a gente está falando em risco cardiovascular, existe um corte que é a idade dos 35 anos. Tá? 35? 35. E aí vai depender muito de quem que eu estou falando. Tá? Quando a gente está falando em indivíduo que faz atividade física em alta intensidade, a partir da adolescência eu já devo ter feito pelo menos uma avaliação. Por quê? Abaixo dos 35 anos, as doenças que mais matam, que estão ligadas à morte súbita, ligada ao esporte, ligada ao esforço, são as doenças genéticas. E aí, essas doenças genéticas, muitas delas podem ser diagnosticadas através de um simples eletrocardiograma, através de uma avaliação bem feita. Então, quando eu estou falando em avaliação pré-participação, vai fazer atividade física em alta intensidade, principalmente, qualquer idade, tá? A partir da adolescência aí. Isso vai ajudar a prevenir eventos como a gente às vezes vê. Um indivíduo de 19 anos, recentemente a gente teve uma corrida aqui em Joinville que teve um óbito, né, de um indivíduo de 19 anos. A gente viu também recentemente um rapaz de 21 anos que faleceu na Maratona de Porto Alegre, lá no primeiro semestre. Esses eventos eles estão ligados geralmente a causas genéticas que acontecem nesses indivíduos mais jovens. Quando a gente está falando das doenças cardiovasculares que mais matam, que é o nosso foco principal da conversa aqui, a partir dos 35 anos é importante uma avaliação pelo menos a cada 2 anos. Então, fez 35 anos, é importante uma avaliação. Dependendo do resultado dessa avaliação com o seu cardiologista, ele vai definir qual que vai ser a periodicidade dessa avaliação. Se vai ser anual, se vai ser bianual, às vezes em alguns casos pode ser até que seja mais precoce do que isso, vai depender muito da avaliação e dos achados. Isso falando especificamente para o homem. A mulher muda um pouquinho porque a mulher tem um risco cardiovascular mais baixo que o do homem até ela atingir a menopausa. Após a menopausa, o risco cardiovascular dessa mulher também aumenta. Então, falando aqui no geral, falando para nosso público voltado aqui no caso para homens e até mesmo, né, para o nosso público aqui de advogados, a partir dos 35 anos é interessante que pelo menos uma avaliação você tenha feito e aí a partir dessa avaliação que você, junto com o seu cardiologista, defina qual que vai ser a periodicidade dos exames. É assim que a gente consegue evitar e prevenir essas doenças silenciosas que vão levar a aumento de mortalidade lá na frente. Engraçado, né, que me chamou a atenção toda essa questão do coração e eu falei, qual foi a última vez que eu fiz um exame cardíaco? Eu, né? E atividade todos os dias, às vezes até 2 vezes no dia. Falou em 120 minutos por... 150 por semana. Às vezes você faz isso num dia só. Eu faço na manhã, às vezes eu acordo 5 horas e treino até 7h30. Sim. Tá? E eu fiquei pensando, e aí, cara, eu não achei a data correta. Eu não me lembro se foi 2020... Olha só, 2021. Então, vamos lá, já está fazendo 5 anos. Pelo menos 5 anos atrasado. Que eu deixei de fazer o meu último exame cardíaco foi há 5 anos. A gente está falando para homem principalmente, e aí vou fazer uma analogia do carro que para homem fica até fácil de entender. Cara, de quanto em quanto tempo você faz, né, a revisão do teu carro? A revisão do carro tem lá, né? A cada 5.000 quilômetros ou a cada 1 ano. Tu vai trocar o pneu, vai trocar o óleo. Vai trocar o óleo. Então, assim, a gente tem super um cuidado com aquilo ali. O nosso corpo é semelhante. Então, para eu evitar que o carro lá na frente dê problema, eu começo a ver antes. As revisões existem para isso. Até que para eu evitar que eu tenha que trocar a peça e ter gastos maiores, por exemplo. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, as revisões servem para isso. Não tenho nada, não sinto nada, não preciso passar com um cardiologista. Talvez você já esteja acumulando alguma coisa, algum risco cardiovascular de alguns hábitos que você teve, às vezes coisas da tua genética que você nem conhece, e aí lá na frente, com 50, com 60 anos, você vai ter um problema que começou lá atrás e você não viu. E é justamente assim que a gente consegue prevenir. De um ano para o outro, muita coisa pode mudar, mas vai depender muito, então assim, a partir dos 35, pelo menos a cada 2 anos.
Pelo menos a cada 2 anos. Você já está aí pelo menos 5 atrasado. Né? Por mais que tenha hábitos saudáveis, muita coisa pode ter acontecido nesses 5 anos. Há um tempinho atrás eu tive uma crise renal, pedra no rim. Do nada, no escritório, atacou. Mas eu não consegui levantar. Peguei o telefone, liguei para a Maria Luísa e disse, vem para o escritório para me levar no médico que eu não consigo levantar. Ela chegou, me botou no carro, a gente foi para o hospital, chegou lá, ela estacionou e disse, moça, eu preciso da ajuda, meu marido está com crise renal e tal. Traz ele aqui. Moça, ele é um javali, como é que eu vou tirar ele do carro? A gente conta essa história para brincar, né? Porque foi assim, simplesmente deu a pedra no rim e puf. E aí eu estava conversando essa semana com ela. E se fosse um ataque? Um AVC, um infarto? Tu ia morrer aqui porque eu não ia conseguir fazer nada? Exatamente. E essa semana a gente estava falando, eu falei, vou fazer o podcast assim. Então tu vai fazer o teu exame. Exatamente. A gente vai voltar lá naquele ponto. É a mulher que obriga. Muitas vezes a mulher que leva. Isso eu vejo diariamente, assim. Hoje mesmo eu atendi um paciente que ele veio e ele falou, minha mulher veio recentemente, aí ela fez os exames e me mandou aqui também. É bom porque daí ajuda, mas o homem precisa tirar esse medo de ir ao médico, tirar esse tabu de ir ao médico, porque a gente tem mais fatores de risco. A mortalidade no homem ela é maior do que a mulher por fatores hormonais, por fatores genéticos da nossa própria biologia. A mulher vive mais do que o homem e também por questão do cuidado, porque a gente se cuida menos. Eu já comentei aqui, mas essa campanha do Novembro Azul é a campanha que tem a menor adesão. Sim. Justamente por essa barreira, né, desse autocuidado nosso. A gente fez uma parceria muito bacana ali com o Laboratório Promed, para a gente ir lá fazer todos os exames, tudo, tal. Tem o PCA lá. E ela disse assim, tu já viu o teu resultado? Tá tudo ok? Porque se tiver alguma coisa, nem que eu te amarre, tu vai lá fazer o exame. Exato. Entendeu? Eu disse, não, tá aqui, Maria Luísa, tá aqui, tá tudo certinho. Sim. Tá, e agora o teu coração? Exatamente. Isso ela me cobrou. E a gente tem como, né, prevenir. Isso é uma coisa, voltando para o câncer de próstata, o PSA é um marcador que a gente pode acompanhar ele anualmente com o laboratório com o exame de sangue. Então ele traz para a gente uma facilidade de avaliação e de controle. Por isso que a campanha bate tanto na necessidade, né, de avaliação da saúde do homem, da saúde da próstata, porque é possível de prevenir. E aí entra na mesma coisa da doença cardiovascular. Daí nesse sentido, nos últimos 5 anos eu já fiz 3 exames. Pois é. Porque tem sempre o Novembro Azul, você sempre se lembra da questão da próstata, né? Tem um medo. É engraçado que o câncer ele traz uma carga maior de medo, de preocupação, porque sim, é uma doença que ela é bastante debilitante, é uma doença com alto nível de mortalidade, altos índices de mortalidade, mas talvez por as doenças cardíacas não causarem a mesma comoção, elas não tenham a mesma atenção e mata muito mais. Eu confesso para ti que esse ano em que eu estou bem envolvido com essa campanha, é que essa questão me chamou a atenção. Certo? A gente sempre fala do câncer. Nos últimos 5 anos eu fiz 3 exames, mas nos últimos 5 anos eu não fiz um do coração. Nada do coração. E aí só... Opa! Acontece. E aí, só bem envolvido com essa campanha que isso me chamou a atenção. E aí os números falam muito, mas muito alto mesmo. Sim. E a gente não liga. Exato. E até eu acho que tem muito essa questão da comoção, né, do medo que é passado. E existe tudo isso em cima do câncer e não existe tanto isso para o coração. E as pessoas não percebem, não enxergam o quanto isso traz de mortalidade, tanto que isso aumenta a mortalidade. E é também por questão de ser assintomático, né? Você não sente nada, não tem dor, não tem nenhum sintoma específico das doenças dos fatores de risco que aumentam o risco cardiovascular, até ter um evento, até ter um infarto de repente. Muitas vezes esse infarto ele acaba sendo fatal, então assim, morreu do coração e fica até um pouco banalizado às vezes, né? Não, fulano morreu do coração, na minha família tem tantas pessoas que morreram do coração, e às vezes fica até meio comum, porque é uma coisa que é mais frequente, mais recorrente. O câncer, quando acontece, ele, né, geralmente ele se arrasta por um tempo maior, o tempo de sobrevida ele é um pouco maior, mas se a gente comparar uma outra doença, que a gente está falando só de infarto, de AVC, dessa mortalidade, mas a insuficiência cardíaca, é quando o coração fica fraco,
ela é uma doença que tem uma morbidade, né? Ela abate muito mais esse indivíduo, tanto quanto um câncer levado aí no longo prazo. É uma doença crônica, muitas vezes, tem mortalidade também maior que boa parte dos cânceres e é tão debilitante quanto. Então, um indivíduo com insuficiência cardíaca avançada, ele é um indivíduo que não tem nenhuma qualidade de vida. E é uma doença que a gente nem imagina, às vezes nem sabe que existe, né? Então, o coração, ele realmente precisa de um cuidado muito grande e ele precisa de uma atenção que tem que ser precoce, ela tem que começar já, tem que começar enquanto você é jovem, enquanto está tudo bem, para manter isso sempre bom e não esperar ele dar um alerta. Não esperar acontecer para depois querer fazer. Exatamente. Cara, foi fantástico conversar contigo, ter você aqui. Tácito Bessa, eu nem apresentei o teu currículo, né, cara? Precisa, cara. Currículo, poxa, cardiologista esportivo, né? Sim. Esportivo, especialização no sírio-libanês. Sim. E falei pra ti, vamos lá ter um bate-papo, uma conversa, então te agradeço muito por aceitar, ter participado aqui. Eu que agradeço o convite, Carlos. Aproveitar, vou te deixar uma lembrancinha aqui da Caasc pra ti. Obrigado. Tá? E aí, meu amigo, deixa umas considerações finais aí pro nosso público, pros advogados. Fala dessa importância aí de se prevenir, prevenir aí as doenças e cuidar do coração. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez te agradecer pela oportunidade. Sempre que é para falar de saúde, para mim assim é um prazer enorme. Sempre que for poder passar um pouco daquilo que eu tenho de conhecimento, que eu estudei para a população, para os meus pacientes, eu procuro dizer que o meu consultório, eu gosto que ele seja como se fosse uma escola. Então, assim, eu gosto de ensinar. O meu papel é ensinar, o meu papel é educar. Muitas vezes, aquilo que eu falo, que eu faço ali no consultório, ele vai ficar só ali. Se a pessoa não abre a porta e não leva consigo tudo que a gente conversou ali, não pratica, não vai servir para nada. Então, essas oportunidades de falar de saúde, de falar de como prevenir, de como cuidar da saúde são extremamente importantes. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade que é trazida aí do Novembro Azul, essa campanha que é tão relevante para falar da saúde do homem, para que vocês, homens advogados, se cuidem um pouco mais, olhem para a sua saúde e aquilo que a gente falou, como encaixar tudo isso na minha vida, rotina, que coloquem como prioridade a saúde, porque de nada adianta tudo que é construído do ponto de vista profissional e toda a dedicação, se em algum momento você perder a sua saúde, você não vai mais poder atuar e você vai perder tudo aquilo que você construiu, uma coisa que poderia ter sido prevenida. E como eu disse, as doenças cardiovasculares, elas ainda são as doenças que mais matam no mundo por falta de orientação, por falta de autocuidado, porque todas elas podem ser prevenidas e podem ser tratadas. Então não espere acontecer. Aproveita a oportunidade, aproveita a lembrança, o lembrete e vamos se cuidar. Tácito, muito obrigado novamente. E é isso. Provavelmente a gente vai ter mais campanhas pro próximo ano, as portas vão estar abertas e foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu amigo. Obrigadão.